Olá, Olá, ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer estar convosco novamente para mais um estudo. que o Espírito Santo esteja nos iluminando. Vamos estar estudando hoje a lição número 6, os testemunhos de Ellen White. O verso áureo diz assim: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então aqui esse verso está em 2 Crônicas 20:20. Na primeira pergunta diz assim: que influência Satanás procurará anular com seu último engano? E os sinceros serão capazes de discernir entre o falso e o verdadeiro? O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Introduzirá visões falsas para desencaminhar e misturar o falso com o verdadeiro, e assim desgostará o povo para que considere tudo quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo às almas sinceras. Porém, comparando o falso com o verdadeiro, serão habilitadas a distinguir entre elas. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está sendo feito o apelo para a maior consagração e serviço mais santo, e continuará a ser feito. Então aqui que influência Satanás procurará anular com seu engano, né? Então será a descrença, né, nos testemunhos do espírito de profecia. Então fala que primeiro eles abandonarão sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos dos espíritos de Deus. E aqui os sinceros serão capazes de discernir entre o falso e o verdadeiro? Sim. Almas sinceras, então, porém, comparando o falso com o verdadeiro, elas serão habilitadas por Deus, né, para distinguir, então, entre o falso e o verdadeiro. Vamos à segunda pergunta. Faz a pergunta. O que acontecerá com os que são indiferentes a essa luz? Que obra realizam contra os testemunhos? Que benefícios receberão os que aceitarem as mensagens? 1 Tessalonicenses 5:19-20. Vamos lá, o que diz em Tessalonicense? Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Olha o conselho aqui então do apóstolo Paulo a não desprezarmos as profecias. Respondendo então a primeira parte da pergunta 2, o que acontecerá com os que são indiferentes a esta luz? Vamos à leitura. O tempo e a provação não anularão as instruções dadas, mas, através de anos de sofrimento e sacrifício, tem estabelecido a verdade do testemunho comunicado. As instruções dadas nos primeiros tempos da mensagem devem ser conservadas como instruções dignas de confiança para se seguirem nesses seus dias finais. Os que são indiferentes a esta luz e instruções não precisam esperar escapar aos laços que temos sido claramente avisados, hão de fazer com que os rejeitadores da luz tropeçam e caiam, e sejam enlaçados e presos.
Caso estudemos cuidadosamente o 2º capítulo de Hebreus, saberemos quão importante é que nos apeguemos firmemente a todo o princípio da verdade que tem sido dada. Então, o que vai acontecer com os que são indiferentes à luz de Deus? Fala que aqui na nota diz que eles não precisam esperar escapar aos laços, né? Que eles têm sido então claramente avisados. Onde fazer com que os rejeitadores da luz então tropeçam e caiam. A segunda parte então diz que obra então realizam contra os testemunhos. A leitura diz assim: em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor como coisas comuns não serão beneficiados pelas instruções apresentadas. Então essas pessoas em breve vão fazer o quê? Todo esforço possível para desmerecer, né? E perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Isso a gente já está vendo se cumprir, né? Muito, né? As pessoas descrendo dos testemunhos, descrendo da Trindade, né? Todo dia tem ligação. Até um vídeo, né? Pessoas queimando os testemunhos. Então isso é muito triste. Muito triste. A última questão dessa nota: que benefícios receberão os que aceitarem as mensagens? A nota diz assim na continuação: outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens, conquanto não lhes sejam individualmente dirigidas, receberão as correções e serão levados a fugir dos males aí especificados. O Espírito do Senhor estará nas instruções e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidos. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas como texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para serem salvos. Maravilha, né? A pessoa ter todo esse interesse, né? Que bênção. Então, essas pessoas vão receber o auxílio, né? Nos próprios testemunhos, na leitura, fala, né? Um texto escriturístico é explicado, então, por outro texto escriturístico. Que lerão com ansiedade, né? Mensagem que reprovam o erro. Que maravilha, né? Vamos na terceira pergunta. O que a mensageira do Senhor falou sobre os que interpretavam mal suas palavras? 2 Pedro 1, 19 a 21. Vamos ler, então. Vamos então à leitura. 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? Então diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, né? Mas foi através da vontade de Deus que homens santos, então, falaram, movidos pelo Espírito Santo. Vamos ler a nota também, né? Cristo é o alfa e ômega. Ele é a rocha que é mais alta do que nós. Ele é o nosso sol e escudo. Ele é sabedoria para todos o que desejam ser sábio. É através de seu poder que nós podemos conquistar.
Quando a palavra do Senhor vem para igrejas e indivíduos, sempre há aqueles que recusam ouvir corretamente ou ver corretamente. A sua audição e visão defeituosa coloca-os para fora do caminho. Eu sou instruída que não devo permanecer diante daqueles que interpretariam mal as minhas palavras, para significar o que eles querem que elas signifiquem. Seus olhos estão tão cegos que não podem ver, seus ouvidos estão tão surdos que não podem ouvir. Eles circulam informações como sendo o que a irmã White tem dito, quando eu não disse tal coisa. Então aqui o que ela falou, né, sobre essas pessoas então que interpretavam mal as suas palavras, né? Então fala que ela foi instruída a não permanecer diante dessas pessoas, ouvir, né? Elas, né? Isso. E diz que seus olhos estão tão cegos que não podem ver e seus ouvidos tão surdos, né, que não podem ouvir. Vamos para a quarta. O que o Senhor tem permitido que ocorra e que séria reprovação é feita? Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então aqui foi dado o testemunho de que o povo de Tessalônica, então, eles recebiam a palavra com avidez e examinavam as Escrituras todos os dias, que sirvam então de exemplo para nós, né? A leitura da nota está no Segunda Mensagem Escolhida, página 393 e 394. Diz assim: aqueles que podem passar por alto todas as provas que Deus lhes tem dado e mudar a bênção em maldição, devem tremer pela segurança de sua alma. Seu castiçal será removido do lugar, a menos que se arrependam. O Senhor tem sido insultado. Tem ocorrido apostasias e o Senhor tem permitido que questões dessa natureza se desenvolvessem no passado, a fim de mostrar quão facilmente seu povo será desviado se confiarem nas palavras de homens, em vez de examinarem por si mesma as Escrituras, como se fizeram os nobres bereanos, para ver se essas coisas são assim. E o Senhor tem permitido coisas dessa espécie ocorrerem, para que sejam dadas advertência de que elas terão lugar. Então aqui o Senhor tem permitido que ocorra então apostasias, né, na igreja, mas que é para ver quanto que eles que tem que confiar em Deus, né? Tá ligado com Deus para que isso não aconteça. Isso, só fazendo uma correção, eu comentei aqui na leitura, né, que falava do povo de Beré, de Tessalônica, eu acabei falando que o povo de Tessalônica que lia, examinava as Escrituras, na verdade era o povo bereano, né, que deu então esse testemunho, né, de estar examinando as Escrituras para ver se tinha as coisas que de fato se eram assim as coisas. Eles queriam comprovar na Bíblia, né, se realmente o que estava sendo ensinado para eles eram daquela forma. Correto. Só uma correção. Na quinta pergunta, na palavra de que classe muitos têm depositado a confiança, a que espíritos dão ouvidos? Homens que tiveram grande luz e maravilhosos privilégios têm apanhado a palavra de Deus. A palavra de líderes que se julgam sábios, que foram grandemente favorecidos e abençoados pelo Senhor, mas que se desvencilharam das mãos de Deus e se colocaram nas fileiras dos inimigos.
O mundo está inundado de enganos capciosos, admitindo seus enganos na mente humana, e operará sobre a mente de outros, e que transformando a mentira, a preciosa evidência da verdade de Deus. Esses homens serão enganados por anjos caídos, quando desviaram de permanecer como firmes guardiões, vigiando pelas almas como aqueles que têm contas a prestar. Eles depuseram as armas e sua milícia e deram ouvido a espíritos sedutores. Tornam-se de um efeito o conselho de Deus e põem de parte as suas advertências e reprovações. Estão positivamente do lado de Satanás. Dando continuidade na leitura, uma obra maravilhosa deve ser feita. Pastores, advogados, doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito de discernimento serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Uma embriaguez espiritual tomará posse deles. Ao servo infiel, o Senhor declara: tomai vosso prazer e caminhai em cegueira como homens embriagados, pois após terdes muitas oportunidades e recusardes prevalecer-vos delas, agireis finalmente como o bêbado, lançando fora vossa esperança de vida eterna, buscando esconder-se cuidadosamente do conselho do Senhor e tornando a mentira o seu refúgio. Interpretarão erradamente as advertências e mensagem que Deus enviou, pondo nessas advertências suas falsas declarações, para tornar sem efeito a palavra de Deus. Muito importante, né? Então, eles colocam essa classe, tem depositado a confiança, então as pessoas em que classe que fala, né? Pastores, né? Pastores, líderes que se julgam sábios, né? E aqui fala que eles darão então ouvido a espíritos sedutores. Vamos então à sexta pergunta. Eu vou ler, antes de passar para a sexta pergunta, vou ler o texto de Isaías 2:22 em relação à pergunta 5. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Pergunta 6. Bem no início, tendo começado o tempo de selamento, como alguns estavam em relação à verdade, que tipo de reformas seriam vistas? Vamos ler em Gálatas 5, 7-9. Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouco de fermento aqui está dando um exemplo que se é misturado algo que não é verdadeiro, mesmo assim ele acaba contaminando, né, toda a massa. Um pouco de erro contamina toda a verdade. Vamos à leitura da nota, então. Se todos pudessem ter uma ideia disso, como foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os ardis de Satanás e estarem em guarda. Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo. Precisamente agora, nesse tempo de selamento, vi alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade, e a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles, enquanto estavam assim trementes. E vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam.
As reformas em que foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. As falsas reformas aqui referidas devem ser ainda mais plenamente vistas. Então fala que bem no início, né, tendo começado o selamento, como que alguns estavam em relação à verdade. Fala que seus joelhos, né, estavam trementes, seus pés escorregavam, porque eles não estavam firmemente então plantados na verdade, e a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto eles estavam assim trementes, né? E aqui em relação à reforma, então esse tipo de reforma que seriam vista não era então do erro para a verdade, não era para melhorar. Era uma falsa reforma. Falsa reforma, ao contrário, né? E fala então que essas reformas aqui referidas devem ser ainda mais plenamente vista no final. Então essas falsas reformas vão ser mais plenas, né? E então temos que estar sempre firmados na verdade para não nos contaminarmos então com essas falsas reformas. 7ª pergunta: de que maneira o inimigo tem trabalhado na mente de alguns? O que é dito sobre as falsas teorias do passado? Devemos entrar em controvérsia? Vamos à leitura da nota. Uma grande reforma é necessária entre o povo de Deus. Muitos galhos secos e infrutíferos estão para ser removidos da videira paterna. O inimigo tem trabalhado sobre as mentes de alguns e os tem levado a danificar a nossa experiência passada por misturar com a verdade errôneas e falsas teorias. Ele tem levado ministros e professores a combinar em suas doutrinas algumas figuras agradáveis de sua própria imaginação. Cada desvio da verdade, como nós temos defendido no passado, é um abandono da verdade que tem sido testemunhado pelo Espírito Santo e sobre a qual Deus tem colocado o seu selo. Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado de maneira alguma surgiram em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas então reaparecerão. Não devemos entrar em controvérsia com os que mantêm falsas teorias. A discussão não traz proveito. Cristo nunca a entreteve. Está escrito em Lucas 4:8: era a arma usada pelo Redentor do mundo. Conservemo-nos ligados à palavra, deixemos que o Senhor Jesus e seus mensageiros testifiquem. Sabemos que o testemunho deles é verdadeiro. Então, de que maneira o inimigo tem trabalhado na mente de alguns? Aqui está dizendo então que ele tem levado, a danificar a experiência do passado, misturando então a verdade com errôneas e falsas teorias. E aqui fala que o desvio da verdade, como temos defendido no passado, então é um abandono da verdade que tem sido então testemunhado, esse abandono pelo Espírito Santo, né? E devemos entrar em controvérsia? Não devemos entrar em controvérsia. Aqui está o exemplo então de Cristo, né? Que ele então nunca entreteve, né? Que fala, entreteve então em discussões, né? A arma usada então é a palavra de Deus, é essa arma que nós devemos usar. 8ª, ter uma fé superficial é resultado do quê? Que grande falta de conhecimento existe? Como apresentar a verdade? Isaías 28:10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito,
regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então vamos à nota. Encontro-me em grandes angústias de alma por nosso povo. Vivemos entre os perigos dos últimos dias. Uma fé superficial resulta em uma superficial experiência cristã. Há um arrependimento de que é necessário arrepender-se. Toda genuína experiência nas doutrinas religiosas terá o selo de Jeová. Todos devem ver a necessidade de compreender a verdade por si mesmos. Individualmente, precisamos compreender as doutrinas que têm sido estudadas cuidadosamente e com oração. Foi-me revelado que há entre nosso povo grande falta de conhecimento quanto ao surgimento e progresso da mensagem do terceiro anjo. Há grande necessidade de examinar o livro de Daniel e o de Apocalipse e aprender cabalmente os textos para que possamos saber o que está escrito. Então, dando uma pausa aqui na leitura, então está mostrando que ter uma fé superficial é resultado, então, também de uma experiência cristã superficial, né? A grande falta de conhecimento que o povo tem, então, fala que é o quê? Quanto ao surgimento e progresso da mensagem do terceiro anjo, e nos aconselha, então, a examinar os livros de Daniel e de Apocalipse. Vamos à continuação da leitura, que diz assim: muito vívido foi o esclarecimento a mim dado de que muitos sairiam de nós, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha inteligente compreensão do que seja a verdade. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Tudo quanto possa ser sacudido será sacudido. Não convém, portanto, a cada um compreender as razões de nossa fé? Em lugar de haver tantos sermões, deveria haver mais acurado exame da palavra de Deus, abrindo as Escrituras, texto por texto, buscando as fortes provas que sustentam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram aonde nos encontramos agora, sobre a plataforma da verdade eterna. Minha alma se entristece muito ao ver quão rápido alguns que tiveram a luz e a verdade hão de aceitar os enganos de Satanás e ser seduzidos por uma falsa santidade. Quando os homens se desviam dos marcos estabelecidos pelo Senhor para que compreendamos nossa posição, tal como é assinalada na profecia, não sabem aonde vão parar. Então, como que deve ser apresentado a verdade aqui, né? A última questão da 8. Então, fala aqui que temos que primeiramente saber a razão de nossa fé. Então, em lugar de haver tantos sermões, deveria haver então mais acurado estudo da palavra de Deus, abrindo a Escritura e comparando texto com texto, né? Buscando as fortes provas para sustentar então as nossas doutrinas e fundamentos que nos trouxeram então até onde nos encontramos. Vamos então à 9ª pergunta. O que está no próprio ar que respiramos? Como devemos combater? Que palavras os apóstolos transmitem? 1 Samuel 15, 23. Vamos acompanhar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então vamos ler a nota para compreender melhor.
A rebelião e a apostasia encontram-se no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por elas, a menos que pela fé façamos nossa alma desamparada segurar-se em Cristo. A doutrina tem de ser compreendida com clareza. Os homens aceitos para pregarem a verdade precisam estar ancorados. Então sua nau resistirá a tempestades temporais, porque a âncora os segura firmemente. Aumentarão os enganos e devemos chamar a rebelião pelo seu próprio nome. Devemos estar revestidos de toda a armadura. Neste conflito não enfrentamos unicamente homens, mas principados e potestades. Não lutamos contra a carne e o sangue. Leia-se cuidadosamente e de maneira impressiva em nossas igrejas. Aqueles que apostataram transmitem as palavras do dragão. Temos de enfrentar os instrumentos satânicos que vieram fazer guerra aos santos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Os que apostataram deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus e confraternizam-se com aqueles que representam Barrabás. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Na continuação da leitura, escrevo isto, porque muitos na igreja me são apresentados como vendo os homens como árvores andando. Precisam ter outra e mais profunda experiência antes de discernirem as armadilhas disseminadas para os apanharem na rede do enganador. Importa que não haja neste tempo obra feita pela metade. O Senhor chama homens e mulheres fortes, resolutos, inteiramente dedicados para ficarem na brecha e restaurarem o muro. Isaías 58, 12-14. Há decidido testemunho a ser dado por todos os nossos pastores em todas as nossas igrejas. Deus tem permitido ocorrerem apostasias a fim de mostrar quão pouco se pode confiar no homem. Então, o que nós respiramos no ar? O próprio ar. Então, apostasia, né, e rebelião. Então, uma coisa que a gente convive, né, a todo instante. Todo instante. E como devemos combater? Estando revestido da armadura de Deus, né? Então aí nós conseguiremos na palavra de Deus, estamos ancorados na palavra de Deus, nós conseguiremos então combater. E que palavras os apóstolos transmitem? Aqui fala palavras do dragão. Do dragão, as palavras de Satanás, né? Coisa triste, não? Que foram nossos irmãos, né? E saíram do nosso meio. Então fala que esse que apostataram deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus e confraternizam com aqueles que representam Barrabás. Nossa, muito triste ouvir isso. Então vamos para a 10ª pergunta. Os que abandonarem a fé poderão impedir o avanço da verdade? Hebreus 3:14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vamos à nota. Satanás tem tomado toda a medida possível para que nada venha entre nós como um povo para nos reprovar e censurar e exortar-nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas esses não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante para cima até o fim. Deus no passado suscitou homens
e ele ainda tem homens de oportunidade, preparados para cumprir as suas ordens. Homens que atravessarão as restrições que apenas se assemelham a paredes rebocadas, como reboco não preparado. Quando Deus põe o seu Espírito sobre os homens, eles trabalham. Proclamarão a palavra do Senhor, erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será diminuída, nem perderá o seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Espero que os irmãos sejam fortalecidos e estabelecidos na fé. A obra progredirá certamente, quer avancemos com ela, quer não. Então, esses que abandonam a fé não podem impedir, né? Aqui o final da nota mesmo já fala que a obra progredirá certamente, quer avancemos com ela, quer não. E nós lemos no começo da leitura, né? Que dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. E diz que Deus tem homens para isso, né, preparados, que está com Ele, né, para erguer a verdade, para estar ali firmes, né. Então vamos para 11. Do que são cientes e que confiança têm os que lutam com simplicidade? Romanos 12:16, vamos acompanhar. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então nós devemos ser humildes, não sendo sábios aos nossos próprios olhos, mas aos olhos de Deus, né? Vamos à leitura da nota. Se nos lembrássemos de que estamos sendo postos à prova perante o universo celestial, que Deus nos está provando para ver de que espírito somos nós, haveria mais séria meditação e mais fervorosa oração. Os que labutam com simplicidade compreendem que por si mesmo o homem não pode fazer nada de bom. Eles estão cheios de gratidão e ação de graças pelo privilégio de manterem comunhão com Deus. Entretecido com o seu serviço, há um princípio que torna suas dádivas e oferendas totalmente fragrantes. Eles têm a mesma fé e confiança em Deus que uma criança tem no seu pai terrestre. Olha que maravilha, né? Maravilha, né? Então a pessoa primeiro precisa reconhecer, né, que eles não conseguem fazer nada de bom, né? Só por meio de Cristo, só pela graça de Cristo. E por isso eles estão cheios de gratidão, né? Então, que a graça de Deus possa estar conosco e que esse estudo possa chegar a cada coração, que o Espírito Santo possa fazer a obra. E peço que vocês compartilhem nossos vídeos no nosso canal no YouTube, que acesse a nossa página no Facebook e nossa página no site movimentoadventista.com.br. Até uma próxima. Fique com Deus. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.